Já de volta aqui o Redação Novo Tempo, se você soubesse como é animado aqui o nosso intervalo, ó, pega o plano aberto. O Leite e a Suzane que estão aqui que não estão se aguentando. Estão se aguentando. Muito bem. É reflexo do bloco passado. Nomes de esporte. Somos nomes de esporte. Isso, Gente, vocês me desculpam, eu realmente A gente ainda estava no levantamento de peso aqui com a Suzane. Gente, uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos revelou os maiores problemas que afetam a vida dos brasileiros. Opa! O levantamento feito entre a primeira e a segunda semana de junho apontou que a violência é a principal preocupação dos brasileiros. 73% dos entrevistados estão preocupados com a segurança. Para as pessoas de baixa renda, o serviço de saúde e o desemprego aparecem entre os principais problemas. Já para a camada mais rica da população, a principal preocupação é o congestionamento de veículos. Claro, porque eles têm muitos veículos. É a minha principal preocupação também, o congestionamento. Cara, sabe o que Cada um na casa tem um carro, né? Sabe o que me chamou a atenção nessa pesquisa, negativamente? Não. Ninguém apontou a educação como o principal problema. Acho que já desistiram dessa possibilidade. Mas está errado, né? Porque a boa parte desses problemas, inclusive, acontece porque falta uma boa educação e investimento nisso. Então, problema socioeconômico, problema de segurança, até mesmo a questão de trânsito, de congestionamento, se você tem mais gente educada, inclusive, para entender questões que envolvem transporte urbano, você pode diminuir alguns problemas no trânsito. Então, me preocupa o fato de a educação não ser preocupação de nenhuma das camadas sociais apontadas aqui. A camada que tem mais condição financeira, realmente a educação não é um problema para elas, né? Porque elas pagam ali aquela educação primorosa, bilíngue, integral, e tem uma educação perfeita. Nem para a saúde, né? Porque, inclusive, as pessoas nem plano de saúde elas têm. Elas vão aos médicos altamente qualificados, pagam uma consulta altíssima, também não tem nenhum problema. Realmente o problema é o trânsito, porque ela entra ali no carro e não tem como ela pagar para passar na frente da fila ali no trânsito. Ela tem que continuar. Só pessoas muito, muito ricas que não têm esse problema, porque daí elas pegam um helicóptero. Mas não dá para ir ali de helicóptero também, né? Tem que ser um lugar um pouquinho mais distante. Quando eu vou em São Paulo, eu sempre penso isso, que eu queria ser rica para ter um helicóptero, porque não dá para circular naquela cidade. Seria fantástico. Como é que as pessoas vivem ali? Eu não consigo entender. O Leite falou da educação, eu também pensei isso, sabia? Quando eu estava lendo. Aí eu tive esse pensamento aí, né? Por isso eu acho que as pessoas já desistiram de apontar a educação, porque já desistiram que vai mudar. Agora, acho que tem uma coisa que... Acho não, é fato. Que, independente da camada social, é a violência, né? Tudo bem, tá, se a pessoa tem mais dinheiro, talvez ela tenha uma equipe maior de segurança, uma estrutura na casa, mas querendo ou não, a violência não tá livre. Mas a preocupação talvez seja até maior. Exatamente, né? Porque são alvos, né? Ela tem mais a oferecer, né? Exatamente. E aí a violência, eu acho que seria uma preocupação geral mesmo. E a gente sempre se pergunta, né? Parece que o mundo está mais violento. Quando a gente conversa assim com os tios da gente, sabe? Aqueles senhores assim, que senta e que conta pra gente que na época não tinha isso, que você podia deixar sua casa aberta, né? Que a palavra valia muito e que cidades pequenas, antes as pessoas circulavam tranquilamente, hoje à noite já não é mais a mesma coisa. O fato é que aumentaram a quantidade das pessoas no mundo também. E eu acho que, é claro, quanto mais gente tem, mais problema pode ser que aconteça. E com a desigualdade social, isso vai ficando cada vez mais forte, né? Eu acho que essa pesquisa fala muito sobre desigualdade social, né? Porque a gente vai vendo essa setorização realmente das necessidades e cada faixa tem a sua grande necessidade. Por exemplo, a gente viu que a grande preocupação dos idosos é com relação à saúde. Por quê? Porque eles são os que mais precisam. E aí, se não tem essa condição, eles vão ser afetados por isso. E os mais jovens apontaram o desemprego. Por quê? Como que eles vão construir a vida, construir a carreira sem a possibilidade da entrada no mercado de trabalho, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Agora, essa questão, né? Você pega faixas etárias diferentes, faixas econômicas diferentes, surgem preocupações diferentes, né? Então, você tem nessa pesquisa também o fato de que as pessoas de baixa renda, um ponto que eles colocaram é uma dificuldade, parece bem específica, assim, se você analisa, mas ela é muito importante também. É a dificuldade para pagar por serviços melhores. O que isso quer dizer? Durante um bom tempo nos últimos anos, a classe baixa brasileira, né, com rendas menores, conseguiu ter acesso
a alguns produtos de maior qualidade, porque a gente teve um aumento da possibilidade de compra, redução de vários impostos. A famosa ascensão da classe C. A ascensão da classe C e tudo mais, isso é muito bom. Só que a gente entrou num período de recessão econômica, de inflação, uma série de coisas, e as pessoas agora, essa baixa renda, né, as pessoas de baixa renda, têm que agora usar ou comprar produtos ou adquirir serviços não tão bons quanto eram antes. E isso causa um impacto em qualquer pessoa, né? Seja uma pessoa da classe baixa, ou classe média, ou classe alta, qualquer tipo de mudança que você tem que fazer no seu perfil de consumo sempre causa uma espéciezinha de trauma. Querendo ou não, alguns são até, às vezes, cômicos, né? Eu lembro que quando teve aquela situação do Ike Batista, que era o homem mais rico do Brasil, aí ele teve todo o problema com as empresas dele e tudo mais, aí o pessoal falou assim, agora o Ike não vai mais poder andar de Lamborghini, agora vai ter que andar só com, sei lá, com um Civic. Ou seja, continua sendo um carrão, mas para o cara que estava andando de Lamborghini, então o cara tá andando com um carro bom. Teve uma queda. Teve uma queda. Então, eu acho que a mesma coisa acontece aqui. E isso mostra não só uma preocupação com coisas mais impactantes, como a gente acabou de falar, segurança, saúde, etc., mas com uma questão até social e a gente pode dizer psicológica do momento que o brasileiro vive, essa diferença, esse momento de transição na economia brasileira que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Nesse caso específico do acesso a serviços, se não me engano, a pesquisa fala sobre uma preocupação com o acesso a serviços básicos de qualidade. Isso. E isso é preocupante, porque a gente fala sobre a questão de o Estado fornecer algumas coisas que são obrigatórias, essenciais, né? Educação, saúde, segurança, oferecer oportunidade de que as famílias tenham acesso a uma alimentação de qualidade, a vestuário, a lazer e a coisas do tipo. E aí você fala sobre saúde, por exemplo, em que a gente tem acompanhado aí desde o ano passado uma redução mensal no número de pessoas que são seguradas de planos de saúde. Números caindo muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque os preços continuam subindo, a nossa agência reguladora regula sempre para o lado das operadoras e nunca para o lado do segurado. E aí você tem o quadro econômico que o Leite pintou, recessão, inflação, redução do poder de compra das famílias brasileiras, e aí a pessoa tendo que abrir mão de algumas coisas. E aí o que pesquisas desde o ano passado têm mostrado? Que as pessoas abriram mão, primeiro, da educação, tirando os filhos da escola mais cara para uma mais barata, e aí da mais barata para uma escola pública, que infelizmente é pior do que a escola privada na maior parte dos casos. E a saúde. Aí você está vendo uma migração de pessoas que não podem mais pagar. A saúde é um serviço, não podem pagar por um serviço que nem é de qualidade. O plano de saúde não é de qualidade, mas é melhor do que o Sistema Único de Saúde por alguns aspectos, Ao invés de você esperar 3 meses para uma consulta, você espera um mês só. Isso. Não é uma vantagem tão grande assim, mas facilita para algumas coisas. E aí vai migrando. Então, aí você tem um outro problema, porque aí você tem esse inchaço, por exemplo, do SUS, o inchaço da rede pública, que já não tinha condições, nenhum dos dois já não tinham condições suficientes de fazer bem feito com um número um pouco reduzido, e vai ser pior ainda para um número maior. E vai ficar pior ainda se o projeto de emenda constitucional do governo Temer for aprovado, e provavelmente vai ser aprovado, que quer limitar os gastos públicos ao máximo do que foi. Então, neste ano só vai poder ter gasto que for o mesmo gasto do ano passado, só a correção da inflação. Então, se isso estivesse valendo já, tudo que foi gasto no ano passado poderia ser gasto neste ano e só 10% a mais, que foi a inflação do ano passado. Isso faz o quê? Com que a educação, que deve receber 18% do PIB, e a saúde, 13%, parem de ter esse investimento. Quer dizer, vai tudo piorando. Eu sei que a gente já falou sobre o assunto, mas só trazer de volta o que o Leite falou, porque eu acho extremamente importante. A Suzane também ressaltou esse ponto. A falta da presença da educação como sendo uma necessidade essencial. Eu volto a dizer, eu acho que isso não é um problema nas classes mais elevadas, porque eles têm condição de proporcionar uma educação de qualidade para os seus filhos. Então, eles não estão querendo pensar em, vamos melhorar a educação pública porque eu vou colocar o meu filho para estudar na escola pública. Isso não é o pensamento. Agora,
como é uma dificuldade enorme a não valorização da educação para as classes mais baixas que precisam da escola pública essencialmente para ter os filhos com uma educação de qualidade. E como, infelizmente, isso não aparece. Recentemente eu vi um documentário muito interessante que eles fizeram sobre a educação na Finlândia, que é o país que tem as melhores notas no PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação de Estudantes. Então, eles têm a melhor educação do mundo, a Finlândia. No documentário, o repórter ele faz algumas perguntas simples, mas é muito interessante. Que ele pergunta uma coisa do tipo assim, quando você muda de uma cidade para outra, está falando com um pai, a questão de onde seu filho vai estudar é uma preocupação? Aí o pai fala assim, não. Aí ele fala, por quê? Assim, porque não interessa em que escola meu filho vai estudar no país inteiro. A escola eu sei que vai ser boa, porque o ensino vai ser de qualidade em qualquer uma delas. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, de repente você tem numa cidade, você até tem um ensino público bom, só que, tipo, a escola fica a quilômetros da casa da pessoa. E aí você vai levar o seu filho lá, às vezes não tem nem condição, tem que lutar por uma vaga, às vezes nem vaga tem. Então, essa questão do estudo de qualidade é muito interessante, porque isso diminui drasticamente. Acho que teve uma vez que o Hélio falou assim, olha, todos os projetos sociais que já foram feitos em qualquer tipo de política, em qualquer um dos países, o único que realmente deu certo até hoje é investimento em educação. Então, você pode criar o projeto que for para redução de desigualdade social. Em algum momento ele vai dar errado. Porque o que realmente dá certo é você dar educação, porque daí você leva o nível das pessoas. É o que aconteceu com Coreia do Sul, é o que aconteceu com Singapura. Em 50 anos, Singapura não era nada, hoje é uma potência em vários aspectos, principalmente em educação, porque se alguém pensou lá atrás, vamos investir em educação, e a gente não tem isso aqui. A gente não pensa... não tem ninguém aqui que pense no Brasil em educação a longo prazo. Não é para agora, não é para eu ganhar voto. É porque daqui a 20 anos a gente vai ter uma situação diferente. Faz toda a diferença. A gente tem que ir para o intervalo agora. Na volta, a gente discute sobre um polêmico projeto de lei italiano que quer proibir pais de imporem uma dieta vegana para os seus filhos. O que você acha sobre isso? Participa com a gente, logo depois do intervalo a gente volta em instantes.